bem, pessoal? Estamos de volta para dar prosseguimento com a análise aí das questões do 36º Exame Unificado da OAB. Lembrando que esse canal a gente busca discutir aí temas de direito penal e processual e como eles são cobrados nos certames públicos, como por exemplo no citado Exame da Ordem. Meu nome é Laudemiro Neto, eu sou professor das disciplinas de Direito Penal e Processual Penal e estou aqui para tentar dar algumas dicas para vocês no que diz respeito a essas temáticas. Em outros vídeos, por exemplo, nós já discutimos as questões de número 13, de número 59, do número 60 e 61. E nesse momento vamos adentrar aí a questão do número 62, que trata de um ponto bem interessante do nosso certame que diz respeito à figura da legislação extravagante. Aqui, a figura da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343. Uma dica para os colegas que estão iniciando aí a preparação para a OAB é que tanto a Lei de Drogas como a Lei Maria da Penha são campeões de audiência no que diz respeito ao citado exame. Então, um conselho que eu vos dou desde já é de ir conhecendo essas legislações e todas as suas peculiaridades, porque elas vão ser cobradas no seu exame, tenha certeza disso. Nesse ponto, a gente tem uma análise que vai discutir a respeito da aplicação ou não de um concurso de crimes dentro da citada legislação. Aqui ele diz o seguinte, que policiais militares em patrulhamento de rotina, ao passarem próximo a um conhecido ponto de vendas de drogas, flagraram Elias, reincidente específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, vendendo um pino contendo cocaína a um usuário local. Ao perceber que os policiais dirigiam-se para a abordagem, o usuário conseguiu se evadir, jogou ao chão o entorpecente adquirido e conseguiu daí a fuga, Mas Elias acabou sendo preso. Ato contínuo, em revista pessoal, nos bolsos de Elias foram encontrados mais 119 pinos do material branco, que posteriormente se comprovou tratar-se de cocaína. Diante de tal situação e após cumpridos todos os trâmites legais, o Ministério Público denunciou Elias pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por 2 vezes, nas modalidades vender e trazer consigo, em concurso material de crimes. A capitulação feita pelo parquete está, daí o examinador quer que você diga se está correta ou não a atuação do Ministério Público em imputar a Elias 2 vezes a prática do tráfico de drogas. Para tanto, meus amigos, é importante a gente primeiro fazer alguns apontamentos ainda no enunciado. Percebam que Elias ele é reincidente. E também é importante nós enaltecermos que a atuação aqui voltada ao Ministério Público foi um tanto quanto equivocada. Isso porque, quando a gente analisa o artigo 33 da Lei de Drogas, nós passamos a perceber que ele contém 18 verbos no seu tipo. Ou seja, 18 condutas que podem ser realizadas e que, se praticadas em um mesmo contexto, configurar-se-á um crime único. Quais são elas? É a figura do importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente ou sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar. Vamos fazer uma pausa aqui que eu quero levantar um tema bem interessante no que diz respeito à própria natureza desse dispositivo, porque perceba que ele fala drogas. Mas o que vem a ser uma droga? Porque nós temos drogas que são lícitas e ilícitas. Quais delas é que fazem jus a esse tipo do artigo 33? Aqui nós estamos diante da norma penal em branco, ou seja, o que vem a ser uma norma penal em branco é aquela que exige, ainda na sua figura primária, que é a delimitação da conduta, um complemento normativo. Esse complemento pode decorrer de um outro ramo, de um outro poder, como é o caso aqui em tela, onde eu tenho um legislativo sendo complementado pelo executivo. Se você pega a portaria 344 da Anvisa, você passa a perceber que lá existe um rol de substâncias que são proibidas dentro do nosso ordenamento jurídico. Logo, são as chamadas drogas ilícitas, entorpecentes ilícitos. Então, quando a gente fala dessa lei, nós temos que ter muita atenção para com essa peculiaridade dela. Só vai haver o tráfico de drogas se houver uma perícia que demonstre que aquela substância se encontra delimitada no rol da portaria 344 da Anvisa.
tá bom? Então esse já foi questionamento em outras provas da OAB e nesse ponto eu quero que vocês tenham muito cuidado. Outra atenção especial que eu chamo para vocês diz respeito ao parágrafo 4º do mesmo artigo 33, que trabalha com a hipótese do tráfico privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena, valorada na terceira fase da dosimetria. O citado dispositivo diz que o sujeito, ao preencher os requisitos, faz jus a uma diminuição de 1/6 a 2/3 da pena. Mas quando é que ele vai ter esse direito? Quando ele for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem a integrar a organização criminosa. Então, quando a gente volta aqui ao enunciado, percebam que eu grifei desde já que Elias era reincidente. Isso porque, quando nós formos analisar as alternativas, você vai perceber que uma delas cita justamente a possibilidade desse tráfico privilegiado. Portanto, estamos aptos agora a ir para as questões, para as alternativas que fazem jus a essa questão e averiguar, buscar aí delimitar qual seria a alternativa correta. Desde já, perceba que das 4 alternativas, 3 imputam que a atuação do Ministério Público foi errada e uma delas imputa que foi correta. Observa-se que nessa linha C a gente já consegue afastá-la, porque pela própria explicação eu disse aos senhores que o crime do artigo 33 da Lei de Drogas é considerado de ação múltipla. Então, a realização de mais de um verbo no mesmo contexto não faz configurar o concurso de crimes, mas sim o crime único. Então a gente já deixa de lado essa linha C e podemos averiguar aí as demais alíneas, a A, B e a D, para buscar identificar qual é a correta e o porquê as demais se encontram em erro. A alternativa ela diz que a atuação do Ministério Público é equivocada, tendo em vista que a norma do artigo 33 é de ação múltipla, devendo Elias responder pela prática de um único crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A priori, essa alternativa está correta, mas vamos analisar as demais, para assim a gente ter a certeza e poder assinalar a alternativa A. A alternativa B vai dizer que a atuação do MP é incorreta porque, embora os verbos vender e trazer consigo integram o tipo penal do artigo 33, a hipótese é de um concurso formal de crimes, pois Elias, mediante uma só ação, praticou 2 crimes. Colegas, aqui não está presente a figura do concurso formal, que está delimitado lá no artigo 70 do Código Penal. Veja que, como eu citei para vocês, o crime de tráfico de drogas tem uma peculiaridade doutrinária bem interessante, que é a configuração da ação múltipla, o conteúdo variado, certo? Que diz respeito à figura de que, uma vez realizando 2 ou mais verbos, o crime, se for praticado no mesmo contexto, seria único. É o que ocorre, por exemplo, com o artigo 122 do Código Penal, quando ele vai falar lá do induzimento, da instigação e do auxílio ao suicídio. Lá também estamos diante de um crime de ação múltipla. Então, a realização de mais de um verbo do tipo faz configurar um único crime, não um concurso de crimes. Então, o erro da alternativa B diz respeito justamente a esse ponto, que diz que haveria aqui um concurso formal, quando na realidade não há. O crime ele é único. A linha D, por sua vez, vai estabelecer que é incorreta a atuação do Ministério Público, pois Elias faz jus à causa de redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º. Colegas, como eu citei para vocês agora há pouco, um dos requisitos subjetivos para a configuração desse tráfico privilegiado é ser justamente o sujeito primário, coisa que Elias não é. Ele é um reincidente específico. Tomem atenção, pessoal, porque uma vez configurado o tráfico privilegiado, nós temos o afastamento da hediondez. Isso era um tema que já vinha sendo discutido na doutrina e na jurisprudência e que, com o pacote de crimes, passou a ser positivado. Uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, nós não temos mais o que falar em crime hediondo. Então, pessoal, como vocês percebem, Elias não faz jus aí ao privilégio, tendo em vista que ele é reincidente. Logo, nosso gabarito ele fica aí com a linha A. Portanto, essas foram apenas algumas considerações voltadas à Lei de Drogas e como ela foi cobrada aqui no nosso 36º Exame Unificado da OAB. Meu nome é Laudemiro Neto, sou professor de Direito Penal e Processual Penal e logo mais eu vou estar trazendo outros vídeos comentando as demais questões desta prova no que diz respeito ao direito penal e ao processo penal. Se você gostou do canal, curte, compartilhe aí com os seus amigos e bons estudos para todos. Até breve!